Então, vamos nós, turma. Edital publicado, prova do ENAC, dia 13 de abril, né? Para quem não sabe, vocês vão ter aí duas tarefas muito importantes nesse dia 13 de abril. Uma é o ENAC, tá? Outra é me dar parabéns, porque é meu aniversário, dia 13 de abril. Então, vocês vão lembrar de mim no dia da prova, espero que lembrem, sobretudo, das aulas jurídicas, né? Essa data, inclusive, é uma data que a mim não foi legal, evidentemente, porque eu, como vocês, vou precisar fazer SENAC, dada a necessidade da habilitação também para remoção. E esse é um ponto interessante do edital, e que, na verdade, é quase que uma contradição nos próprios termos, né? Que a ideia do ENAC, assim como do ENAM, é selecionar vocacionados. Mas como é que eu vou selecionar vocacionados de alguém que já está na carreira, né? Então, para que vai servir na remoção? Já não serve para o provimento, imagine para a remoção. Então, assim como vocês, eu vou precisar fazer SENAC, porque em algum momento, talvez eu precise dessa habilitação. O ponto é que talvez eu não faça esse primeiro, exatamente porque caiu no dia do meu aniversário, né? E aí eu não sei se eu vou estar com saco para isso. Mas, enfim, vocês que são o nosso foco hoje aqui, vocês vão aprender alguns pontos relevantes para essa reta final, sobretudo, galera, pontos relacionados à organização, tá? Pontos relacionados à organização. O que eu quero que vocês saiam dessa conversa minha aqui com vocês? Eu quero que vocês saiam daqui com uma ideia de organização muito, muito assertiva, tá? Vocês vão aprender comigo, quem está há pouco tempo aqui conosco, vocês vão aprender comigo que eu não quero alunos 100% dependentes de mim. Do tipo, saiu um edital tal, e agora, Caio, o que eu faço? Eu não posso viver sem você. Eu não quero isso. Eu quero que vocês sejam independentes, autônomos, e que consigam se organizar a cada edital, a cada desafio que sai. Tá? Então, evidentemente, como vocês estão no começo ali do extensivo, ou no começo aqui dos nossos encontros, vocês ainda precisam muito de mim. Mas, de novo, o que eu vou ensinar aqui para vocês se aplica a todo e qualquer edital que sair e todo e qualquer, portanto, desafio a que vocês se deparem, tá? Então, esse é um ponto, eu vou passar o edital, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, e isso precisa ser feito também por vocês, tá? Um segundo ponto é sobre essas conciliações possíveis, ou impossíveis, talvez, né? TJ Minas e extensivo. Na verdade, são possíveis. Já respondendo essa pergunta, nós vamos entender e concluir que é possível conciliar o ENAC com o TJ Minas e com o nosso extensivo. Beleza? Então, esse é o escopo da nossa conversa. Deve durar aqui, de minha parte, talvez uns 40, 50 minutos. Depois eu abro para dúvidas de vocês específicas. Beleza? Eu vou apresentar agora o edital para tentar superar esse primeiro ponto de vocês, que é a organização inicial. Deixa eu apresentar aqui o edital. Enquanto isso, se já tiverem dúvidas, já podem tirar, enquanto eu mudo aqui a tela, tá? Bom, o nosso edital tem alguns pontos relevantes. Lógico e evidente que eu estou falando o que vocês sabem ou deveriam saber, porque ler o edital é o mínimo que vocês têm que fazer, óbvio, né? E o que eu vou fazer com vocês aqui, para além de simplesmente traçar alguns pontos iniciais que eu achei importante destacar, é fazer com que seja possível a organização de vocês. E essa organização vai passar, galera, principalmente por esse quadrinho aqui, tá? Esse quadrinho aqui é o centro da organização de vocês, que é exatamente o quadrinho que distribui a quantidade de questões, tá? Esse é um critério relevantíssimo da montagem do cronograma de vocês, tá? E outro critério relevantíssimo, que eu ainda não mencionei até agora, é a banca FGV, né? Que tem as suas particularidades, tá? E um terceiro critério para a montagem do cronograma de vocês é a quantidade de dias que nós temos, que basicamente são 10 semanas. Eu gosto de me organizar por semana, prefiro me organizar por semana do que por dia. Eu consigo ter uma flexibilidade maior na semana e consigo
resolver ou sanear problemas que ocorrem no dia a dia, imprevistos e tal, e aí eu consigo resolver na semana. Portanto, os nossos cronogramas são cronogramas semanais. Esse é um ponto relevante. Então, vocês vão separar 10 semanas de conteúdo. Quando eu falo vocês, galera, é imaginando o pessoal que não vai estar no nosso curso. Lógico, quem estiver no nosso curso, quem vai fazer essa programação sou eu, né? Então, vai ter o nosso reta final ENAC. Quem tiver no nosso curso, eu vou entregar esse cronograma de 10 blocos semanais com os conteúdos separados, tudo bonitinho. Aqui é quase que como uma orientação para que vocês aprendam a montar o cronograma de vocês. E daqui a pouco não dependam mais do Caio, não dependam mais de ninguém para montar cronogramas, tá? Beleza? Então, a ideia é que eu ensine isso para vocês, como montar um cronograma para esse reta final do ENAC. E, de novo, só lembrando que quem tiver no nosso reta final não precisa se preocupar com isso, para que não anote aí o que não precisa, tá? Então, o primeiro critério, e esse relevantíssimo, é essa tabela com a quantidade de questões. Aqui vocês percebem que o foco realmente vai ser direito notarial registral, direito civil, como não era nenhuma novidade, direito constitucional e as 3 irmãs, né? Tributário, administrativo e empresarial, tá? Essas com a menor intensidade. Surpresa para mim, foi processo civil. Realmente aqui a galera desprestigiou bastante o processo civil. Talvez por uma lógica aí até de foro mesmo, né? Porque quem precisa do processo civil é o pessoal que trabalha na justiça. E a gente está se habilitando para o extrajudicial, tá? Só que existem muitos aspectos do processo civil que são relevantes para o extrajudicial também. Então, eu senti um pouco de falta, talvez eu esteja sentindo, porque sou professor de processo civil também, e não foi legal comigo ter colocado 2 questões, tá? Tanto que no nosso curso não vai ter aula de processo civil. Já saibam disso. Não faz o menor sentido desgastar tempo de cronograma com processo civil para acertar 2 questões que, no mais das vezes, são questões complexas, porque processo civil não é fácil. A disciplina é grande, o CPC é grande, os temas teóricos são densos, tem muito informativo de jurisprudência, talvez seja a matéria que mais tem informativo de jurisprudência, exatamente porque é processado o CPC no STJ, né, lei federal, e lá o processo civil é muito forte, então tem muita jurisprudência. Então, em resumo, o processo civil caiu aqui dentro dessa tabela como uma disciplina de baixíssimo custo-benefício. Baixíssimo custo-benefício, tá? Para não dizer que nós não vamos fazer nada em processo civil, nós vamos fazer questões e tá bom demais. Tá bom demais. A mesma coisa com penal, processo penal e conhecimentos gerais. Isso aqui ninguém vai estudar. Aqui é no máximo fazer questões, no máximo visitar algumas súmulas e pronto, tá? E pronto. De novo, foco realmente no notarial e registral. Isso aqui vai ocupar basicamente talvez metade do nosso cronograma. Civil vai ocupar boa parte do nosso cronograma. Aqui no curso, por exemplo, nós vamos ter aulas de todos os livros. Eu vou ministrar aulas ao vivo de direitos reais, família e sucessões, e aulas gravadas já temos de contratos, obrigações e pessoas naturais, tá? Administrativo, nós vamos escolher temas. Quando eu falo escolher temas, turma, entenda, isso serve também para o cronograma de vocês. Por quê? Porque não faz sentido estudar todos os temas dessas disciplinas que tem 4 questões. Então, administrativo, nós vamos pegar improbidade administrativa, nós vamos pegar atos administrativos, tá? Nós vamos pegar serviço público, organização administrativa, tá? Princípios e poderes administrativos. Tá bom demais. Ah, Caio, tu não vai dar aula de licitações? Ou seja, não faz sentido eu estudar licitações para o ENAC? Cara, é um desgaste muito grande, tá? Sobretudo para vocês que estudam para cartório, estudar licitações, que é uma lei complexa, até quem estuda para procuradoria tem dificuldade. É uma lei grande, que vai te consumir uma semana no mínimo, e que tem baixa probabilidade de cair, e mais, se cair, tem muita chance de você errar.
Então, assim, é um custo-benefício muito ruim. Então, nós vamos escolher temas. Da mesma forma, direito tributário. Nós vamos escolher temas. Nós vamos ficar com a parte constitucional, tá? Temas constitucionais e tributos em espécie que tenham relevância para a atividade notarial registral. ITBI, IPTU, ITR e ITCMD. 4 impostos. Tá? E vamos falar de taxa também, né? Não é imposto, mas é tributo e entra ali com um grau de importância elevado também para o nosso desafio do ENAC. Então, basicamente, nós vamos ver a parte constitucional, de novo, de tributário, e esses tributos em espécie que eu mencionei, de novo, ITBI, IPTU, ITCMD, ITR e taxas. Isso aí é o que eu acho que é relevante para o estudo de vocês, está de bom tamanho, tá? É evidentemente que, para além de um estudo mais denso, o CTN vai entrar, com certeza, na grade de vocês, porque o CTN tem um custo-benefício alto, porque são poucos artigos. Nós temos ali 2 blocos de CTN, né? Um bloco do artigo 1 ao 30 e pouco, e depois do 96 ao 200 ali. Então, você resolve o CTN em um dia, ou no máximo em um dia e meio, 2 dias. Então, o CTN tem um alto custo-benefício, tá? Então, a leitura do CTN vai entrar. Nós não vamos ter a necessidade de estudar os temas do CTN por doutrina, e nem por aula, muito menos por aula. Então, assim, vou estudar responsabilidade tributária por doutrina, vou ver uma aula de obrigação tributária. Na minha cabeça não faz sentido. É CTN puro, questões, densidade só na parte constitucional e nos impostos que eu mencionei. Outro ponto relevante, galera, e até antecipando um pouco da ideia de conciliação, é que vocês precisam ser inteligentes de inserir na preparação de vocês temas e assuntos que vocês irão usar para frente, tá? Temas e assuntos que vão ser proveitosos nos próximos desafios. Numa segunda fase, numa primeira fase próxima, como Minas. Então, esses temas que podem cair numa segunda fase, que podem cair em provas próximas, vocês têm que priorizar. Tá? Então, é muito caível, por exemplo, uma questão discursiva, por exemplo, de ITBI tributário. Então, nós temos ali uma necessidade de matar esses 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, temas com mais importância, eu vou matar dentro do ENAC logo. Então, mais ou menos essa ideia. Tá? Constitucional, da mesma forma, nós vamos ter um esforço maior em constitucional, porque nós temos uma boa quantidade de questões. Basicamente, o constitucional, turma, ele se divide eu diria, ele é um desafio que tem quatro partes, né? Uma primeira parte é teoria da Constituição, nós vamos ver essa parte, que vem de constitucionalismo, Constituição, poder constituinte, hermenêutica, normas constitucionais, essa é a primeira parte, teoria da Constituição. Aqui nós vamos ter boa quantidade de conteúdo em aula e também em texto, tá? Em PDFs. Aí nós temos controle de constitucionalidade, que é um desafio à parte, é grande, é extenso, sempre caível não apenas em primeira fase, mas em segunda fase também. Então, é um desafio que nós vamos superar já no ENAC. Aí nós temos um segundo bloco de conteúdos mais dogmáticos, ou seja, mais relacionados com o texto constitucional, que basicamente é a divisão espacial do poder, ou divisão de competências, que sempre cai, né? Parte de competências da União, estados e municípios. A parte teórica desse assunto, que é a parte de federalismo, também é importante, tá? E a parte de poderes. E aí eu venho com o poder judiciário muito forte no tópico sobre CNJ. CNJ tem que saber tudo, tá caindo muito CNJ em segunda fase oral, então tem que pegar bem CNJ, tá? E eu vou dar uma dica para vocês sobre CNJ, que tem sempre caído. A parte de poder legislativo também é um apreço muito interessante das bancas, tanto a parte do Estatuto dos Congressistas, como também a parte de processo legislativo, então bem importante, nós vamos atacar bem o poder legislativo, e com menos importância, mas também não posso deixar de fora, o poder executivo. Então, essa segunda parte, ou melhor dizendo, essa terceira parte de constitucional, que é mais dogmática, repito, é a parte de divisões de competências e divisão de poderes. Em resumo, é isso. Divisão de competências e divisão de poderes. E a última parte de constitucional
Igualmente relevante é a parte de direitos. Aí a gente vem com teoria geral dos direitos fundamentais, fundamental, como o nome sugere, estudar, não adianta você ir para uma segunda fase de constitucional e para um ENAC desse da vida sem saber direito fundamental, e a parte de direitos fundamentais em espécie, que aqui nós temos um desafio de extensão. O desafio aqui não é de complexidade, é de extensão. É muito grande, são muitos direitos fundamentais, há uma necessidade de memorização da Constituição e também da jurisprudência do STF, que é bem extensa. Então, aqui, na parte de direitos fundamentais em espécie, nós precisamos de paciência, porque aqui vai gastar tempo, pela extensão. De novo, não é pela complexidade, mas pela extensão. Então, direito constitucional, basicamente, são esses 4 blocos de conteúdos que nós vamos atacar. Teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, divisão de competências e de poderes e teoria dos direitos fundamentais e direitos fundamentais em espécie. Tá? Basicamente isso. São muitas questões de constitucional, então nosso esforço também vai ser um pouco grande aqui em constitucional, tá? Beleza, administrativo já falei, tributário já falei, processo civil vai ficar de fora, civil já falei, nós vamos ter uma atenção grande em civil, civil, infelizmente, eu já falei isso várias vezes nos nossos encontros, civil não é uma matéria que dá para fingir que sabe, fingir civil para cartórios é uma matéria que você tem que saber muito civil, muito civil. É a base para entender o notarial e registral. É o direito material, é a substância para você ser bom de notarial e registral. Tá? Então, civil, não adianta fingir, e aqui nós vamos também ter um esforço grande, inclusive eu, acho que eu vou ministrar só de civil, eu acho que eu vou ministrar talvez umas 12 a 15 aulas. As minhas aulas, quem já assistiu sabem que são aulas mais esquematizadas, mais jurisprudenciais e mais, diria, assertivas do ponto de vista de tratar o que cai, tá? Então, não esperem aulas enfadonhas, né? Pelo menos eu não acho as minhas aulas enfadonhas, falando com toda a imparcialidade do mundo. Beleza? Empresarial, o que nós temos em empresarial? Eu diria que empresarial hoje, galera, se resume a 3 assuntos. 3 assuntos. Mas a má notícia é que são assuntos complexos. Os 3 são complexos, tá? Basicamente sociedades, tá caindo demais em peso, é horrível aquilo ali. Memorizar a parte de sociedades do Código Civil. Em um segundo momento, se você já for mais avançado, estudar bem a lei 6404 de SA, tá? E estudar todos os informativos sobre o assunto. Então, a ideia de sociedades é isso. Aí nós temos falência e recuperação de empresas, que também é um assunto, eu diria, que vai cair, não adianta, não tem uma prova de empresarial que não vai cair falência, então vai cair com certeza, tá? E aqui o esforço é um esforço de entendimento da lei, e eu vou dar uma boa notícia para vocês, porque eu ministrei recentemente aulas de esquematização dessa lei. Então isso aqui vai estar no curso de vocês. Então eu esquematizei, acho que em 3 ou 4 aulas ali de 1h30 mais ou menos, toda a lei 11.101, trazendo toda a jurisprudência pertinente, tudo que há de discussão doutrinária pertinente. Então, eu acho super positivo que vocês peguem essa aula. E o terceiro tema é títulos de crédito. Então, empresarial, sociedades, recuperação de empresas e falência e títulos de crédito. Tem tema fácil empresarial? Não tem. Não tem. Tá? Mas eu acho que vale a pena investir em empresarial, porque empresarial também cai em segunda fase e cai em oral. Tá? Então, de novo, naquela tática que eu apresentei para vocês no início, e vocês podem, quem chegou agora, pode estar se perguntando, o Caio está falando muito de segunda fase oral. É porque eu dei uma orientação no início, no sentido de que, bom, eu preciso atacar o ENAC, mas o mundo não parou para eu fazer o ENAC. Tá? O mundo dos concursos está mais aviventado do que nunca. Nós temos que fazer Minas, nós temos que fazer oral de Pernambuco, nós temos que fazer daqui a pouco novamente Paraíba, segunda fase também de Paraíba. Está saindo aí um bocado de possibilidades, como Ceará, enfim.
Então, é utilizar o ENAC para os próximos desafios. Você estudando esses assuntos que eu estou passando aqui, que nós vamos estudar no reta final do ENAC, você estudando bem e da forma como eu vou orientar, você está matando 2, 3, 4 coelhos com uma cajadada só. Tá? Então, isso é que eu quero que vocês tenham em mente. Cada desafio que vocês vão se submeter, vocês têm que pensar no próximo passo, no passo adiante. Eu já fiz um texto sobre isso, né? Sobre uma metáfora do jogo de sinuca. Ninguém ganha um jogo de sinuca numa tacada só. Tá? Então, a mesma coisa é o concurso. Você dá uma tacada pensando na segunda, dá a segunda pensando na terceira. E assim você segue em linha reta até que você consegue esgotar o edital e daqui a pouco tu está num nível que pode vir a prova que for que você passa bem. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia que nós vamos seguir aqui no ENAC. Tá? As demais disciplinas, como eu falei, processo civil, infelizmente, penal, felizmente, processo penal, felizmente, e conhecimentos gerais, também, felizmente, nós não vamos estudar. Não tem espaço para estudar isso aqui. O que nós vamos fazer? No máximo, questões e tá bom demais. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, esse quadrinho de assuntos. Lógico, notarial registral, nós vamos fazer um esforço para esgotar o edital, por isso que eu nem falei aqui dos tópicos mais importantes, mas nós vamos fazer um esforço para esgotar o edital, pelo menos a nível legislativo. Vou baixar o edital aqui para vocês, para a gente ver um pouco sobre isso. Desculpem estar passando assim, eu sei que às vezes dá até uma tontura, né? Quem tem labirintite aí, quem tiver, feche um pouquinho o olho aí até chegar lá no ponto que eu quero. Okay. Pronto. Aqui, já avançando a nossa conversa, direito notarial registral, galera, nós vamos tentar resolver o nosso problema legislativo como prioridade, tá? Então, o que tiver de legislação nos pontos de notarial registral, tá? Nós vamos atacar. Qual que é a ideia do ENAC? Qual que é a ideia do nosso reta final ENAC para notarial e registral? É resolver o problema de legislação. Tudo que tiver de legislação de notarial e registral, nós vamos tentar abordar no nosso ENAC, tá? Provimento 149, evidentemente, vai ser o principal, porque eu acho que, sei lá, de 60 questões, 20 no mínimo vai sair desse provimento. Então, o provimento 149 vai ser muito bem abordado. E, evidentemente, as legislações, leis federais, como também resoluções, etc. e tal, tá? Ponto relevante também para quem participar do nosso curso, né? Nós vamos ter aulas específicas de notarial registral. Quem vai ministrar é o Arthur, vocês conhecem o Arthur aí, fera nacionalmente reconhecida aqui no Brasil. Os últimos, acho que 4 concursos que ele fez, ele foi primeiro lugar na primeira fase. Então, fazer 60 pontos no ENAC, me parece que vai ser algo relativamente simples para ele, e o que importa, ele vai trazer a compreensão dele sobre o assunto para vocês, né? Então, isso vai ser, eu acho que fundamental na preparação de vocês. Nós vamos ter 30 horas de aulas de notarial registral e mais ou menos umas 25 a 30 horas da parte geral. Eu vou ministrar as aulas da parte geral e o Arthur as aulas da parte especial. Quando eu falo parte geral, disciplinas gerais, constitucional, administrativo, tributário, empresarial e civil, e ele vai ministrar o resto no que tange a direito notarial registral. Beleza? As aulas vão ser ao vivo, mas vão ser gravadas, tá, Marli? Beleza? Outro ponto relevante aqui, turma, e esse é um ponto geral, mas que eu vou ressaltar aqui, sobretudo em notarial registral, é o seguinte: as jurisprudências cobradas pela FGV, elas são jurisprudências de caráter dominante, tá? É uma jurisprudência melhor de acertar e melhor de estudar, porque reduz um pouco o nosso escopo de ataque, né, no estudo jurisprudencial. Você não precisa avançar em todos os informativos, em todos os julgados, por exemplo, turmários, né, julgados de turma.
mas se limitar, no entanto, às súmulas, repetitivos e repercussões gerais, tá? Então, para todas as disciplinas, essa ideia aqui, ela é aplicável. E isso, de novo, vai reduzir o nosso escopo de ataque da jurisprudência. A FGV tem, sim, uma cobrança jurisprudencial relevante, tá? Não é uma quantidade insignificante, pelo contrário, é muito importante o estudo da jurisprudência. Lógico, tem um grau a menos aí de importância no que tange a comparação com o SEBRASP, mas sim, é muito importante que vocês estudem a jurisprudência. E em notarial registral, é lógico e evidente que vocês vão estudar tudo quanto é de jurisprudência dos últimos tempos, tá? Eu tenho aqui um compilado de jurisprudência de notarial registral que eu vou passar para vocês também. Beleza? Então, notarial registral, basicamente, é isso. Beleza? Dúvidas até o momento? Alguém falou no chat alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Eu tô sem som? Não acredito, não, que eu tô falando há uma hora sem som, não. Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá. Bem lembrado, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui, viu, Hanna? Eu confesso que não passei a fundo aqui, ponto por ponto ainda. Isso eu vou fazer quando eu for montar o curso de vocês. Até porque o edital saiu há pouco tempo. Nem o curso eu não montei ainda. Mas se um desses pontos que eu estiver falando não estiver no edital, é lógico e evidente que vocês vão desprezar no cronograma de vocês, e lógico e evidente que eu vou desprezar no cronograma do nosso reta final, tá? Deixa eu ver aqui se empresarial não tem falência e recuperações de empresas. Sociedades, RP, sociedades, basicamente sociedades com muita força, viu? Muita força mesmo. Melhor ainda. Então reduziu bem. Deixa eu ver se título de crédito está aqui. Curioso que eu não vi título de crédito também, viu? Origens históricas, princípios, empresário, RP. Isso aqui, ó, já vou dizer para você, instrução normativa do DREI, a instrução normativa 81. Isso aqui vai, com certeza vai cair, que é a instrução que cuida dos registros públicos. Muito, muito relevante, tá? Eu estudei muito essa instrução normativa para minha oral, porque eu pensei que ia cair para mim. Sociedade. Cara, não tem títulos de crédito também, viu? Impressionante. Impressionante. Como é... Ah, tá aqui. Ponto 11. Ah, sim. Matar de susto, né? Impressionante. Título de crédito tá aqui. Realmente não tem falência e recuperações. Reduziu bem o escopo, porque agora nós só temos basicamente sociedades, títulos de crédito. Essa lei é importante, a lei do RP, que ela vai ser conjugada junto com a instrução normativa 81 do DREI, porque é relevante essa instrução, cuida, por exemplo, da possibilidade de transformação das empresas, né? Então, isso é importante. Galera, é o seguinte, para vocês se organizarem aqui, eu já vou avançar aqui na nossa mentoria, para vocês se organizarem, vou dar uma última dica nessa visão do edital que vocês estão tendo, quem for se organizar só, né, que é a seguinte, deem uma lida nesse edital com calma e classifiquem os pontos do edital, verticalizem os pontos, primeira coisa, vocês têm que ter um trabalho aí de Word, um trabalho de organização importante. Então, verticalizem esses pontos, copiem, colhem, joguem no Word, tá? Joguem isso em pé, vocês estão entendendo o que é verticalizar o ponto, né? E depois vocês vão classificar esses pontos conforme a bagagem de vocês, tá? E aqui eu, pessoalmente, classifico em 3 cores: pontos vermelhos, pontos amarelos e pontos verdes, tá? Pontos vermelhos são aqueles pontos em que vocês não têm a menor ideia do que se trata aquele assunto. Vocês nunca viram. Um exemplo, instruções normativas do DREI. Possivelmente isso aqui está vermelho para a maioria de vocês. Então, é um ponto ali que eu nunca vi, não tenho conhecimento. Ponto amarelo é aquele ponto que você já viu alguma vez, mas precisa de revisão. Sei lá, exemplo, sociedade no Código Civil, tá?
E ponto verde é aquele ponto que você já viu e está bem recentemente, já passou por ele e está tudo tranquilo. Exemplo, aqui dentro de empresarial, sei lá, lei 8934. Então, essa classificação é importante. E aqui eu vou até pedir atenção não apenas para quem vai fazer o seu próprio cronograma, como também para os nossos alunos, eu vou pedir atenção. Por quê? Porque, veja só, quando eu montar o cronograma de vocês, vocês têm que ter essa mesma compreensão sobre os pontos que eu vou escolher. Por quê? Eu digo sempre isso. O reta final, ele é melhor aproveitado quando o aluno traz as suas percepções, as suas particularidades pessoais para a formatação das metas. Porque eu, quando faço as metas, eu faço para a turma. Então, eu não converso com a Ana Paula, eu não converso com a Cássia, eu não converso com vocês para entender qual a dificuldade de vocês, para entender qual é o ponto vermelho, o ponto amarelo e o ponto verde. Eu vou montando o reta final conforme o grau de importância dos pontos. Mas pode ser que um ponto super relevante você já esteja verde, ou seja, você já esteja muito bem. E aí não vai fazer sentido que você estude ou gaste a energia que eu separei para aquele ponto. Tá? E aí você tem que ler a programação de reta final com os teus olhos, à luz das tuas particularidades. E assim fazer adaptações na carga de energia que você vai precisar em cada ponto. Tá? Exemplo, né, para ser assim, para ser bem claro. É lógico e evidente que controle de constitucionalidade é um tema relevantíssimo e vai estar no reta final, óbvio. Vai cair 2 questões de controle, no mínimo, ou 1 ou 2. Tá? Mas pode ser que a Silvia, por exemplo, já tenha estudado controle há pouquíssimo tempo. E eu coloquei no cronograma estudar controle de constitucionalidade em 3 dias. A Silvia acabou de revisar. Ela precisa passar 3 dias revisando esse ponto? Não precisa. Tá? E nesses casos, o que eu recomendo? Nesses casos, basta você simplesmente fazer algumas questões e se certificar da segurança que você tem. Se certificar de que realmente aquele é um ponto verde. Faz 50 questões, acertou 42, 41, vai para frente. Realmente você está bem. Resolve ali, corrige o que você errou e vai para frente. Não precisa gastar 3 dias naquele ponto. Tá? E o inverso também é verdade. Pode ser que eu programe, sei lá, pode ser que eu programe, sei lá, um dia para título de crédito. Mas para você, título de crédito é algo muito duro, muito complexo. E aí você vai ter que reorganizar a energia para que você cumpra bem aquele ponto, tá? E aí, ao invés de usar um dia que eu programei, você vai usar 2, 3 dias. Então, essas adaptações precisam ser feitas, tá? Eu até brinco, e isso depois de maduro, né? Eu falo tranquilamente para vocês. Eu até brinco que eu me preocupo quando o aluno diz assim, Caio, eu comprei o reta final e segui ipsis literis o que tu disse. Eu fico preocupado. Eu não fico feliz, não, eu fico preocupado. Por quê? Porque isso revela que o cara, que a aluna, que o aluno, das duas, uma, ou ele não tem um background, ele não tem uma bagagem pretérita, ou ele não tem autoconhecimento. Tá? Se o aluno é bem iniciante mesmo, tá tudo bem, ele me segue 100%, porque realmente ele não tem background. Então, o que eu disser ali, ele vai ter que fazer. Mas, se por outro lado ele já tem uma bagagem, é lógico que essa bagagem vai influenciar, tá? Vai influenciar na readaptação das metas dele. Isso revela autoconhecimento, que, como eu já disse para vocês em algumas mentorias, autoconhecimento é a chave número 1 da aprovação de vocês, tá? Para qualquer desafio. Autoconhecimento. Beleza? Então, só para encerrar esse ponto, quem não vai fazer o curso com a gente, faz essa classificação, verticaliza os pontos do edital e separa esses 3 grupos de pontos do edital. Pontos vermelhos, pontos amarelos e pontos verdes. O que você vai atacar primeiro, você? Você vai pegar 10 semanas e vai dividir aí em 3 blocos, né? Semana 1 a semana 4, semana 5 a semana 8, semana 9 a semana 10. Não sei se ficou claro. 10 semanas, vocês vão dividir em 3 partes. Semana 1 a semana 4,
semana 5 a semana 8, semana 9 a semana 10, tá? Deixa eu até colocar isso aqui, porque esse ponto é um pouco mais complexo. Vou até apresentar para vocês aqui isso, para ficar mais claro. Perdoem aí o toque com a clareza, né, das ideias. Deixa eu passar aqui para vocês aqui. Ó, o que eu estou dizendo é o seguinte: feita a verticalização dos pontos do edital, verticalizou os pontos do edital, né? E depois classificou os pontos em 3 grupos: vermelho, amarelo e verde. Fez isso, o que é que vocês vão fazer agora? Terceiro passo. Vocês vão dividir aqui o tempo que nós temos em 3 partes, tá? Uma primeira parte de 4 semanas, uma segunda parte de, vou colocar aqui mais 4 semanas, e uma última parte de 2 semanas, tá? Então, 4, 4 e 2. Nessa primeira parte, o que eu sugiro? Atacar pontos vermelhos. Ou seja, atacar aqueles pontos que você está pior, tá? Atacar pontos vermelhos. Ou seja, pontos que você não tem a menor ideia do assunto, é algo absolutamente novo, então eu vou logo matar. Lógico que esses pontos vermelhos, com o grau de relevância na quantidade de questões que o edital prevê. Então, se você tem, por exemplo, todos os pontos vermelhos de penal e metade dos pontos vermelhos de notarial e registral, é óbvio que você vai deixar penal de lado e vai priorizar notarial e registral. Óbvio e evidente, tá? Então, essa classificação, ela tem que considerar também a quantidade de questões previstas naquela tabela que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, pontos vermelhos, vou até colocar aqui, ó. Considerando as disciplinas do edital. Considerando, vou colocar assim, considerando a tabela, eita, letra bonita, viu? A tabela de questões por disciplina do edital. Tá? Então, atacar logo. 4 semanas você ataca o que você está pior. Beleza? Depois, vocês vão atacar os pontos amarelos. Nas próximas 4 semanas, atacar pontos amarelos, que são aqueles pontos que você já viu, mas que precisam ser revisados. Tá? Então, aqui, vou botar aqui, ó, pontos de revisão. Essa revisão, galera, já disse isso para vocês, ela pode ser feita de várias e várias formas. Eu gosto muito de revisar por questões. Então, se eu tenho o sentido de que já estudei um assunto, mas eu preciso revisar, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço são questões. E posso, inclusive, encerrar minha revisão só nessas questões. Exemplo, eu caio. Eu preciso revisar, exemplo, né? Preciso revisar todo o direito notarial registral. Porque depois do meu concurso, em novembro ali, estou até 2 meses ali, mais ou menos, que não pego em muita coisa de notarial registral, salvo pontos de aprofundamento. Então, a parte zona geral, a parte básica de notarial registral, eu caio e preciso revisar, tá? O que eu faria? Ou que eu farei, né? A depender se eu vou fazer a prova ou não. Eu vou começar logo fazendo questões. VRAP, 50 questões de imóveis, 40 questões de PN, 10, 15 questões ali do resto, mais ou menos. Fiz essas questões, pode ser que eu tenha 2 respostas. Ou eu fui bem e a minha revisão acabou por ali, ou eu fui mal e aí eu vou precisar fazer um segundo passo de revisão, que basicamente é a releitura dos meus materiais. Repassar o meu material, os meus grifos, as minhas anotações, os meus vademecums. Beleza? Então, de novo, essa revisão pode ser feita prioritariamente por questões e por, eu vou chamar aqui de releitura. Agora, cuidado com essa releitura, porque é uma releitura de grifos e anotações, pelo menos na minha concepção de material. Pode ser também de resumo para quem faz resumo. Beleza? Ana Paula, dúvidas? Não, professor, é só para, já que a gente já está eliminando coisa também, parece que lei das SAs também não cai.
Não tá lá, também não vi, Não tá. naquela visita rápida. Mas ainda te digo mais, lei das SAs é como eu falei na minha primeira fala, né? Cobrado É no um ponto, semestre. não, é um ponto de aprofundamento, Uhum. tá? Então, assim, você só, mesmo para concurso, mesmo que, por exemplo, tá lá no TJ Minas, você só vai para a lei de SA quando você já está bem em Código Civil, na parte de sociedades. Tá? Então, possivelmente no ENAC aqui, a gente nem faria, porque a complexidade é grande, a lei é grande, e para um ENAC desse da vida, se cair, não vai cair, né? Não está no edital, mas se tivesse no edital, eu acho que cairia no máximo uma questão estourando para um esforço tremendo. Então, a lei das SAs não viria no nosso programa de qualquer forma, tá? Então, aqui, nessas 4 próximas semanas, nós agregamos, né, os pontos de revisão. Um ponto relevante aqui também é o seguinte: isso aqui, turma, é óbvio e evidente que isso aqui é variável. Por quê? Porque se eu tiver mais pontos vermelhos, é que eu estou colocando como média, mas se eu tiver mais pontos vermelhos, é lógico que eu venho mais para cá e é lógico que eu vou ter menos tempo aqui para fazer revisões, tá? Pode ser que eu gaste aqui 6 semanas com pontos vermelhos, 7 semanas com pontos vermelhos, isso aqui vai depender de cada um, aqui eu estou colocando como média. E se eu aumento aqui, eu tenho que diminuir aqui, tá? Óbvio e evidente, porque a matemática tem que fechar em 10 semanas. Beleza? E por fim, turma, por fim, nas 2 últimas semanas, o que eu, Caio, gosto de fazer? Nessas 2 últimas semanas aqui. Aqui, galera, eu confesso que eu deixo muito reservado esse tempo para 2 atividades principais, tá? Que é revisão de vade-mecum, ou seja, de lei, vou colocar vade-mecum porque nós temos os provimentos, e questões, tá? Aqui nesse momento, eu brinco, já falei isso em algumas mentorias, quando chega nesse momento aqui, faltando no máximo 2 semanas, é onde há uma separação do homem para os meninos, né? É onde a gente sabe quem é macho e quem não é. Por quê? Porque nesse momento aqui, o candidato, ele precisa de decisão, que é, bom, o que deu para eu estudar, eu já estudei. O que não deu, liga o F. Por quê? Porque nesse momento, faltando 2 semanas para a prova, você tem uma necessidade absurda de revisão. Lembra que você está há 8 semanas estudando. Se tu não parar para revisar o que tu estudou lá atrás, tu vai errar. E aí é onde o bicho pega, porque eu odeio errar coisa que eu estudei. E se você não faz isso aqui, você vai errar o que estudou, tá? Então é melhor você compreender que é melhor errar o que não estudou e liga o F para isso. Você não precisa tirar 100 no ENAC, você tem que tirar 60, tá? E revisar o que estudou, tá? Você separa realmente, faz uma segmentação de preparação. Ah, o provimento 149 tem 600 artigos e eu só consegui chegar nos 400. Tá faltando 2 semanas para a prova. O que eu vou fazer? Eu vou revisar os 400 ou eu vou avançar em 200 para frente? Eu, Caio, pararia, ligaria o F para os 200 que estão faltando e revisaria os 400 que eu já estudei. Porque, de novo, é péssimo você errar o que estudou. Eu fico até com dó quando o aluno chega, eu fui para a prova e, Caio, porra, eu tinha a impressão de que tinha visto e tal, mas acabei errando. Falta de revisão, sintomático de falta de revisão. E falta de revisão por falta de coragem, tá? Falta de coragem, porque a turma erra pensando que tem que estudar até o dia pré-prova. A prova está aqui, no dia 13 de abril, e o cara quer chegar aqui no dia 12 de abril estudando coisa nova. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque ele tem que ter momentos de revisão. Eu gosto demais de concentrar a revisão no pré-prova, tá? Então, nesse último momento aqui, é onde nego tem que tirar férias, é onde carga horária tem que subir, dobrar, tá? Porque é muita revisão. E aqui, galera, é revisão não apenas dos pontos vermelhos, amarelos, mas também dos pontos verdes. Então, essa revisão aqui é uma revisão geral, tá? Revisão geral. E, de novo, essa revisão pode ser feita por várias ferramentas
sendo, na minha compreensão, a primeira ferramenta de revisão as questões, tá? E eu dei uma pesquisa rápida no banco de questões da FGV, antes da nossa live aqui, e vi que existem muitas questões da FGV de notarial registral, até me surpreendeu, tem 138 questões, super top. Aluno que está comprometido vai fazer as 138 questões, tá? Não tem como você fazer o ENAC sem fazer as 138 questões que a FGV já fez de notarial registral, e de civil nem se fala. De civil tem uma porrada de questões. Então, daquelas disciplinas que eu mostrei para vocês, as mais importantes, né? Nós vamos ter que fazer as questões da FGV. E vamos fazer da forma correta, com caderno de questão, sem ficar corrigindo a cada momento e tal. Quem já foi aluno meu, acho que já sabe como é que deve fazer questão. Quem não foi, pode perguntar também aí, se tiver com dúvida. Beleza? Então, a organização acho que passa por aqui, tá? A organização passa por aqui. Vai lá, Renê. Eu gostaria de saber como é, professor. O senhor explicou sobre as questões. Tá, deixa eu ver se eu consigo te apresentar aqui rapidinho. Eu vou mostrar aqui como eu faço e como eu sugiro para os meus alunos fazerem, tá? Eu sou um cara que não tenho muito desejo de ser o dono da verdade, não, vocês sabem disso. Mas eu gosto de passar a minha experiência. E a minha experiência fazendo questões não é como a maioria faz. Basicamente, como é que a turma faz? Vem aqui na questão, marca, corrige, pá, depois lê aqui 15 comentários, vê aulas, perde 40 minutos numa questão. Eu não faço assim, tá? O que que eu faço? Eu venho nesse botãozinho aqui, eu uso o QC, né? Eu acho que a maioria usa QC ou TEC, mas, enfim, o TEC também deve ter essa ferramenta. Então, o que que eu faço? Eu jogo aqui nessa ferramenta de imprimir, tá? Vocês estão vendo aí a tela, né? Eu jogo na ferramenta de imprimir e monto um PDF. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo isso. Acho que não estão vendo. Estamos. É porque surgiu uma nova aba, então acho que... Enfim, eu monto o PDF disso aqui, ó. Eu monto o PDF disso aqui, tá? Como que eu monto o PDF? Clicando no botão imprimir. E aí, deixa eu ver quantas questões tem aqui. As tantas questões que vão aparecer no filtro, eu respondo no PDF. No PDF. Ó, 68 questões. Eu coloquei aqui o filtro Direito Civil, FGV, titular de serviços e notas. Então, para a carreira de cartório, existem 68 questões. Eu respondo todas, mas eu gero o caderno de PDF, e respondo da 1 a 68. Respondi da 1 a 68, aí eu olho o gabarito, corrijo o gabarito, vejo lá, de 68 questões, fiz 55. Errei, portanto, 13. O que é que eu faço? Vou corrigir as 13. Corrijo primeiro no meu material, no meu vadimeco, e isso faz com que você crie a intimidade com o seu vadimeco. E em último caso mesmo, eu abro o comentário. Ah, o vadimeco eu não achei no meu vadimeco, ou eu acho que esse gabarito está errado, ou estou com dúvidas, aí eu venho nos comentários aqui e vejo os comentários. Tá? Então, os comentários, eles não fazem parte, eu diria, da minha rotina ordinária de resolução de questões. A minha rotina, o passo a passo da resolução de questões, para mim, é montar o caderno PDF com o filtro da banca carreira, né, banca carreira, como eu falei para vocês, responder todas no PDF, às vezes eu imprimo, às vezes eu respondo no PDF mesmo, e depois corrigir com o meu material. Deu tudo certo, acabou aí. Fiz minhas questões e fiz minha correção. Fiquei com dúvidas, vou no comentário. Então eu faço assim, porque assim eu consigo responder muito mais questões. Às vezes eu digo para a galera, uma vez eu disse para uma aluna, né? Eu estava na minha preparação primeira, né, para procurador do Estado, eu estava com dificuldades em licitações e contratos administrativos. E é uma matéria muito cara para quem estuda para procurador. E eu já tinha estudado, 500 vezes aquilo e eu errava a questão. Aí o que foi que eu fiz? Meu irmão, vou tirar o final de semana e vou responder 500 questões disso aqui. 500, só de licitações e contratos. E fiz isso. Gerei o caderno, passei sábado e domingo fazendo. A uma aluna duvidou.
como que tu fez 500 questões? Eu disse, desse jeito, fazendo de uma por uma e corrigindo só com gabarito, sem estar parando com comentários, sem estar perdendo tempo em computador. E assim, você fazendo mais questões, você, evidentemente, cria uma casca mais dura e se torna mais assertivo na tua prova, tá? Então, é basicamente essa a ideia da resolução das questões, quem perguntou aí. Beleza? Galera, então, essa é uma forma de organizar que eu ensinei aqui para vocês, essa classificação dos pontos, acho relevante. E agora eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Se não tem dúvidas, quero conversar com vocês sobre isso aqui. Conciliações, né? Conciliações com o TJ Minas e conciliações com o extensivo, para quem é aluno do extensivo. Cadê? Aqui. Beleza? Dúvidas antes disso? Professor, rapidinho, o senhor tira as questões anuladas do filtro É bom tirar. Boa dica, viu, Ana Paula? Excelente dica, na verdade. Eu e não tirei. desatualizadas também? É bom tirar também, pode tirar. Tá. Desatualizadas e as anuladas. Boa observação, viu, Ana Apenas Paula? uma coisa para o pessoal já. Eu fiz a pesquisa agora no TEC e no Q-Concursos. No Q-Concursos, tirando as anuladas e as desatualizadas, sobram mais questões, sobram 119, enquanto no TEC sobram 108. Show de bola. Show de bola. E aí, de novo, isso é obrigatório para quem vai fazer o ENAC, viu? Cara, eu tô até com um ponto de dúvida aqui, sinceramente, mas eu tô quase com essa dúvida saneada, que é o seguinte, do último ano para cá, né, quando eu me tornei concurseiro de novo, eu tenho modelado muitos cursos conforme a minha preparação, tá? Me tornei realmente bastante sincero com os alunos e, enfim, 10 anos de magistério me permitem isso, né? E aí eu estava com a seguinte dúvida: bom, será que a gente vai fazer simulado no Reta Final ENAC? Eu disse, bicho, se eu fosse aluno, eu não faria simulado de curso nenhum. O que eu faria, muito mais barato, é abrir lá o QC ou o TEC e resolver as questões da FGV, tá? É muito mais assertivo, é muito mais barato e é melhor. E eu, Caio, faria isso e farei isso, né? Se eu for fazer o ENAC, esse primeiro, como eu disse para vocês. Então, cara, questões, tem muita questão de graça, ou quase de graça, né? Porque precisa da assinatura, nessas plataformas. Então, é melhor que vocês façam por lá e não tem professor no mundo que vai conseguir ser mais assertivo do que a própria banca, tá? Então, fazer as questões pelas plataformas e, de preferência, da forma como eu orientei vocês, tá? No PDF, sem estar perdendo tempo com muito comentário. Vai lá, Moema. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Bom, pelo que eu estou entendendo, você está propondo uma mentoria preparatória para o ENAC, não é isso? Com aulas e com cronograma de estudo, é isso? Isso, vai ter também. Não, na verdade, assim, Moema, como eu falei no nosso início aqui, né? Me parece que a grande parte de vocês, alunos que estão aqui comigo hoje, já são alunos do curso, né? Seja extensivo, enfim. Pode ser que você não seja ainda. Não, Mas, não sou. Eu recebi o link dessa reunião por show. uma amiga que mandou no grupo, Não tem problema, não tem que está problema. aqui também. E nós vamos lançar o curso também, o específico. Quem não é aluno vai ter a oportunidade de, se quiser, se tornar aluno do Reta Final ENAC. Né? A gente vai chamar Reta Final ENAC direto ao ponto. Esse curso nós vamos ter o cronograma de estudos de 70 dias, ou melhor, de 10 semanas, porque eu organizo por semana. E, para além disso, o conteúdo jurídico. Nós vamos ter, em termos de aulas, nós vamos ter 30 horas aula da parte de notarial registral e mais ou menos isso também da parte geral, né, das outras disciplinas, para além dos PDFs, evidentemente, que vão compor o curso também, tá? Os PDFs, aí você vai perguntar, Caio, mas vai ter PDF de todo e qualquer ponto do edital? Não vai, tá? Não precisa. Nós estamos em um curso de reta final, não é um curso extensivo de formação de base. Então, como eu disse para vocês, o nosso desafio no Reta Final ENAC
na parte de notarial registral, vai ser muito resolver a legislação de notarial registral dentro do nosso cronograma, tá? E vamos ter pontos específicos ali de doutrina escrita e as aulas. Então, assim, não vai ter PDF de tudo, e muito menos da parte geral. Ah, vai ter material de tudo da parte de constitucional, penal? Não vai, não precisa, porque se eu fizer isso, o teu curso vai sair caro, porque, enfim, é aquela velha história, né? Não tem almoço grátis, quanto mais conteúdo eu boto, mais preço, mais caro vai ficar. Então, eu vou colocar na minha cabeça o que precisa. Então, é direto ao ponto. Os e-books vão ser e-books express, ou seja, e-books mais topificados, beleza? Eu estava falando do reta final e tal, então é mais ou menos essa a ideia para a aluna que perguntou. Não sei se eu consegui explicar tudo, não sei até que ponto que eu consegui falar. Beleza? Vai lá, Pedro, para a gente passar para o último ponto aqui. O professor também queria fazer uma pergunta. Tá bom, Daphne. Pedro e depois Daphne. Pedro também não está aí, não. Então vamos lá, Daphne. Professor, essa parte geral que não vai cair que não vai estar no nosso cronograma do curso do ENAC, da parte notarial e registral, ela é importante que seja estudada para o ENAC? Qual parte? A parte geral de registral e notarial. Essa parte os conceitos, o regime jurídico. Vai estar no curso. Vai estar no curso. Ah, porque eu tinha entendido que não ia estar no curso, entendeu? Não, do vai ENAC. estar no curso. Vai estar. Importante. É a meta número 1, inclusive, né? Que é a 8935, a parte inicial lá do provimento 49, a lei 10169. Importantíssimo. E, curiosamente, Daphne, foi uma parte que eu não dei tanta atenção e o diabo dessa parte caiu nas minhas 2 provas orais. Acredita, na minha prova. Não acredito. Eu estava na dúvida, essa parte desses livros. Eu estava pensando que no ENAC eu estava entendendo que ia cair mais essa parte mais específica mesmo, sabe? Já que que remete ao direito civil. E não essa parte mais de livros, de história, essa parte que eu estou perguntando, entendeu? Aí, professor, continuando o que eu ia perguntar, certo. Só para ver se ficou claro. Vou dar um exemplo, na parte de registro civil de pessoas naturais. Essa parte geral de prestação de serviço, estrutura, princípios, isso tudo vai estar no ENAC, né? Bom, nas aulas. Eu imaginei que você estava falando do ponto 1, que é o ponto ali, quase que teoria geral da atividade notarial registral. Aí você já está falando da parte geral das especialidades. Não é isso? Fui eu que travei agora ou foi ela? Tá nesse curso, mas mesmo já... Oi? Eu travei? Você me ouve? Ouço. Eu pensei que você estava falando mais da parte, assim, de registro de nascimento já, do óbito, do casamento, aí é o seguinte, que era mais importante. É o seguinte, Daphne, o início dos pontos de cada especialidade, possivelmente a gente vai abordar, tá, no curso, mas eu não vou te dizer que nós vamos abordar todos os pontos do edital. Isso eu não quero me comprometer contigo, porque não vai acontecer, tá? Sim. E a parte geral da teoria da atividade, de novo, da 8935, aí sim nós vamos abordar, que é o ponto 1 do edital, inclusive. Beleza? Ok. Galera, deixa eu matar esse ponto aqui, porque senão essa energia não vai deixar eu terminar, não. Aí depois a gente passa para as dúvidas. Beleza? Conciliações com o TJ Minas. É conciliável ou não é conciliável? É super conciliável. Super conciliável. Por quê? Porque a quantidade de questões, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, ela é muito compatível com a tabelinha do TJ Minas. Muito notarial e registral, muito civil, muito constitucional e muito administrativo. Tá? Então, o que nós fizermos no que nós estudarmos no TJ Minas vai servir para o ENAC, e o que nós estudarmos no ENAC vai servir para o TJ Minas. Lógico, algumas adaptações precisarão ser feitas para quem vai fazer o TJ Minas. A principal delas, não há dúvidas, é sobre o Código de Normas, né? Porque o Código de Normas é um ponto relevantíssimo para Minas e zero relevante para o ENAC, tá?
Então, a única coisa que precisa ser ajustada é o código de normas para quem for fazer Minas. Mas acho super tranquilo, tá? Então, vou estudar pelo ENAC, mas quero fazer Minas. O que é que eu faço? Bom, foca no cronograma do ENAC, que morre em abril, tá? Durante esse período, até abril, você insere ali 1 hora por dia de código de normas de Minas, no máximo, e depois, de abril até maio, que vão aí 3 semanas, você cai matando no código de normas de Minas. 3 semanas não dá para estudar tudo, porque o código é grande. Então, você precisa de logo ir matando ele aos poucos, para que nas últimas 3 semanas, no intervalo de 13 de abril a 3 de maio, você caia matando nele. E aí, cair matando é estudar 2 turnos dele, ou pelo menos 6 horas dia ele. Código de normas de Minas. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, com Minas, super tranquilo, acho que dá. Eu, particularmente, eu até focaria em Minas, sendo sincero com vocês, por quê? Porque o ENAC vai ter em outubro de novo, e o ENAC só será exigido para Minas na prova oral, que possivelmente vai ser no próximo ano. Então, você vai ter o ENAC de outubro, e muito possivelmente o ENAC de abril do próximo ano. Então, você vai ter aí 3 oportunidades para fazer o ENAC para Minas, tá? Então, eu realmente focaria em Minas. Quem já está em Minas, foca em Minas. Nem compra o curso de reta final do ENAC, porque eu acho que não precisa, tá? Sendo bem sincero. E com o extensivo, o que eu faria, né? Um aluno que é do extensivo nosso. O cara é do extensivo, então ele é alguém iniciante. Ele está estudando base, está estudando muita sinopse, está estudando muito livro, tá? O que eu faria com esse cara? Segue o teu extensivo normalmente. Segue normalmente. O que você vai inserir no teu programa do extensivo é tão somente questões FGV. Ponto. Ah, professor, mas eu quero dar um gás. Dê um gás no seu extensivo. Isso vai ser relevantíssimo para o teu futuro enquanto candidato a concurso de cartório. Porque ENAC vai ter esse, vai ter o de outubro, vai ter o de abril do próximo ano, vai ter o de outubro seguinte. A tua base é a oportunidade que você está tendo de fazer é agora, tá? Durante o extensivo. Então, segue o extensivo. No extensivo, nós estamos vendo o provimento 149, estamos vendo as doutrinas sobre a parte de notarial registral, estamos vendo a aula da parte geral. Então, segue teu extensivo tranquilo. Só insere, de novo, questões FGV na tua programação. Fez o ENAC de agora, de abril, e deu certo? Ótimo, você já está habilitado pelos próximos 6 anos. Não deu certo? Faz o de outubro. E aí você já vai ter um pouco mais de bagagem, porque você do extensivo está conosco há 1 mês. Então é óbvio que você não pode se exigir um resultado tremendo em 3 meses, tá? Aí eu tiro minha roupa normal e boto uma bata de padre, né, para fazer milagre. Porque em 3 meses não dá para fazer milagre. Beleza? Então, conciliações são essas. TJ Minas segue TJ Minas, extensivo segue extensivo. Beleza? Se ninguém tem dúvidas sobre esse ponto, eu vou passar para as dúvidas aí do pessoal que levantou a mão. Pedro, de novo, tua mão está levantada, não sei se quer perguntar agora. Sim, por favor. É que eu não Vamos tinha nós. conseguido falar. Deixa eu te perguntar, Caio, com relação a material de revisão, você vai preparando, você só prepara os livros ou você faz alguma coisa à parte, tipo um resumo digital, algo nesse sentido, ou caderno de erros? Como é que você trabalha o seu material de revisão? O meu material pessoal que tu fala? Isso. O que você recomenda, né? Tá. Fazer. Cara, grande parte do meu material, ele é feito nos livros, fazendo anotações, como eu já ensinei para vocês, tá? Uma coisa ou outra eu faço digital, inclusive o que eu faço digital, eu passo para vocês tranquilamente. Que é aqueles cadernos de revisão de temas centrais, por exemplo, teoria da Constituição, tem todo o caderno digital daquilo ali. Princípios de hermenêutica, métodos de hermenêutica e tal, tudo aquilo ali eu fiz digital, né? Então, eu pessoalmente, eu diria que, sei lá, 80% do meu material, ele é físico, 20% é digital, tá? Se quiser saber do meu material pessoal. Vale a pena investir tempo fazendo esses resumos? Não é resumo, né? Então, já está errada a pergunta, porque não é resumo. Tá? No meu caso, são anotações, são esquemas, tá? Eu não faço resumo
do tipo, vou ler Sociedades, que dá 100 páginas, e vou transformar em 40, 50. Não é. Eu pego Sociedades e transformo em 2 páginas. Isso não é resumo. É uma anotação, um esquema geral. Tá? É mais ou menos isso. As minhas aulas que eu ministro, Pedro, inclusive, estou ministrando essas aulas de sábado, os alunos veem e têm a oportunidade de montar os seus próprios cadernos a partir dos meus. Por quê? Porque as minhas aulas, basicamente, eu passo o assunto como se eu estivesse fazendo meus esquemas. Por exemplo, improbidade, foi a aula de sábado. Eu acho que eu dei improbidade, quem assistiu e tiver aí com o arquivo, me confirma, mas eu acho que improbidade, se eu não me engano, deu umas 5 páginas, talvez, entendeu? De Essas esquema. aulas estão ficando gravadas lá no extensivo? Estão no extensivo, Tá? E 5 páginas. Então, assim, não é resumo, isso não é resumo, isso é esquema, tá? Então, por Beleza? exemplo, eu pegar uma lei de licitação, por exemplo, e fazer um esquema dela ali de, sei lá, 3 páginas, 5 páginas. Isso aí, mais ou menos isso aí. Entendi. Exatamente isso. O meu próximo desafio com vocês é direitos reais, né? Os temas de fevereiro, eu vou matar direitos reais com vocês. Vocês vão achar a coisa mais linda do mundo. Porque direitos reais eu esquematizei do primeiro artigo ao último. Então, eu vou montar todo o esquema, vai entrar na cabeça de vocês aquilo ali. E por que eu fiz isso? Porque eu tinha dificuldade. Então, quanto mais dificuldade eu tenho, mais energia eu gasto. Tá? Coisa que eu não tenho dificuldade, eu nem faço nada. Tá? Coisa que eu não tenho dificuldade, eu não faço nada. Agora, onde eu tenho dificuldade, eu gasto mais energia. Então, direitos reais, eu esquematizei tudo. Tá? E de novo, são as aulas de março, ou de fevereiro, que eu vou ministrar com vocês, tá? Camila, tinha levantado a mão. Não sei se ainda tem dúvidas. Galera, então é isso. Hanna pergunta, ponto verde acima de 80, acho que tá bom, viu, Hanna? Acima de 80 aí. Ponto amarelo acima de 50, também tá bom. Tá ótimo esse teu parâmetro aí, se tu estiver falando de questões. Tá ótimo. Beleza? A Luciana, é isso aí, chuva. Choveu, caiu energia, né? Então vamos nós. Então é isso. Se ninguém tem mais dúvidas, eu vou passar para o próximo ponto aqui, que é basicamente o presente que eu sempre dou para quem participa das nossas lives. Até fico feliz porque hoje apareceram 50 pessoas de supetão. A gente divulgou aí com poucas horas e estivemos com 50 pessoas. Nós vamos lançar o reta final, tá, do ENAC, aqui no curso. Não está pronto ainda, como eu disse para vocês, eu ainda estou olhando o edital, eu ainda estou conversando aqui com o Arthur, que basicamente vai ficar comigo nesse curso, separando os assuntos. Então, hoje ainda, possivelmente, ou no máximo amanhã, o curso vai estar disponível no site, tá? Quem precisa comprar esse curso? Basicamente, eu diria, galera, quem quer se preparar especificamente para o ENAC. Quem já é aluno do extensivo e vai seguir a minha orientação de seguir o extensivo de boa e fazer o ENAC ali com pouco esforço, não precisa comprar. Quem é aluno do TJ Minas também, acho que não precisa comprar, tá? E basicamente é para quem não é aluno ainda, que não tem nenhum dos nossos cronogramas, tá? É bem isso, sendo bem sincero com vocês, para não comprarem coisas aí repetidas, beleza? Outro ponto importante, você não precisa gastar 3, 4, 5 mil reais numa preparação para o ENAC. Eu dei uma olhada aqui nos cursos para entender o que eu faria aqui mais ou menos com vocês, e a turma está vendendo curso de R$ 3.500 para o ENAC. Sinceramente, é um gasto que eu não faria nem a pau. Tá? Não faria nem a pau. Absurdo esse gasto para o ENAC, tá? De novo, você não precisa acertar 100, você não tem concorrente. Acho muito possível que você, com um bom cronogramazinho ali básico, com o seu VADME, com o provimento 149 e com as questões do QC, você já tire essa pontuação de letra, os 60 pontos. Então, você não vai gastar R$ 3.000 com um curso, tá? Aqui no nosso curso, eu ainda, de novo, não formatei ainda, mas a ideia é que fique ali por volta de R$ 1.000 o curso. E só precisa comprar, repito, quem não é aluno do extensivo e quem não é aluno do TJ Minas. Beleza? Para quem está aqui conosco e quiser, o cupom de desconto é esse, gravem esse cupom de desconto, 24 horas, ENAC 1000,
tá? 24 horas ENAC 1000, é o cupom que vai estar disponível. Não sei se eu consigo digitar no chat, ou alguém que puder digitar aí, digita também. 24 horas, esse hora, só o H, tudo minúsculo, ENAC 1000, tá? Vai ser o cupom para quem quiser comprar o programa específico. Acho muito bacana, e aqui fazendo o inverso, né? Acho muito bacana que quem tiver interesse nas aulas vai ser um super custo-benefício, porque, de novo, serão 30 horas aula de notarial registral e 30 horas aula, mais ou menos, das demais disciplinas. Você vai ter ali 60 horas aulas muito assertivas, muito concurseiras. Eu não sou doutrinador, o Arthur muito menos. Arthur acabou de se formar, para falar a verdade, mas o Arthur acerta 90 nas provas e eu tenho relativamente boa assertividade em provas, né? Quem me conhece sabe disso. E então a gente vai montar o curso e as aulas baseado nisso, em otimização de pontuação, tá? Eu vou ser o professor da parte geral, o Arthur da parte especial, e o preço, de novo, para 60 horas aula, acho que está muito, muito, muito acessível. Beleza? Vai lá, Ana Flávia. Ana Flávia? Vocês estão levantando a mão e não estão perguntando, galera? Oi, Nayana, professor. vai lá, Ana. Boa tarde. Desculpa, Boa meu tarde. áudio, deu problema. Tranquilo. Só uma dúvida. Quem é aluno do TJ Minas, então, a ideia seria, segue o cronograma das metas que já foi, né, está sendo disponibilizado até abril e, a partir daí, segue só no Código de Não. Minas, é isso? Não. Quem está no TJ Minas segue exclusivamente o reta final TJ Minas. O que você vai fazer de acréscimo na sua preparação, tá, para o ENAC? Questões FGV, tá? Você não vai deixar de estudar, por exemplo, no teu programa, o Código de Normas de Minas. Por quê? Porque você está focando em Minas, você não está focando no ENAC. Uhum. Você vai fazer o ENAC de tabela. E para não ir para o ENAC à toa, você vai inserir questões FGV, de preferência, conforme aquele caderno que eu mostrei para vocês. Tá? Certo, perfeito. Então, o teu foco é Minas. O ENAC nós vamos fazer de tabela, só inserindo questões. Joia. Obrigada. Beleza? O inverso que eu falei, Ana, é para quem vai focar no ENAC e depois fazer Minas. O cara, eu quero focar no ENAC. Dá para fazer? Dá. Você foca no ENAC, coloca ali só 1 hora de Código de Normas de Minas, mas o foco é ENAC, e depois, entre abril e maio, só Código de Minas. Mas veja, esse é o cara que está dando mais atenção para o ENAC, que não é para ser o seu caso. Se você for fazer TJ Minas. Quem for fazer TJ Minas, com gosto, com vontade, focará ou deverá focar no TJ Minas. Perfeito. Obrigada, professor. Vai, Ana Paula. Professor, eu estou no extensivo. Certo. Só que eu comecei meu estudo há pouco tempo, no segundo semestre de 2024. E desde então, eu penso o seguinte: quando sair o edital, meu foco inicial é ENAC, quando sair o edital do ENAC, vão ser lançados vários cursos para o ENAC e eu vou focar no ENAC, porque passando no ENAC, eu fico psicologicamente mais tranquila para tentar outros concursos. Então, eu estou, apesar de eu estar fazendo extensivo, ser aluna do extensivo, acha que diante disso convém eu fazer o voltado para o ENAC? Bom, vamos nós. É importante esse teu relato e acho que é possível que você vá para o ENAC, mas o que não é possível é que você faça os dois. Tá? A conciliação dos dois cronogramas não dá. A gente sabe que os cronogramas eles são feitos na medida ali. Então, eu não vou conseguir dobrar o teu dia. Então, se eu não vou conseguir dobrar o teu dia, nós vamos ter que fazer escolhas. Ou ENAC, ou ENAC, ou extensivo. Se você quiser algum cronograma específico do ENAC, não tem problema, vamos para o ENAC, você vai pedir a suspensão do seu extensivo. Tá. Para você também não perder, vamos dizer assim, o tempo que você ficar parada estudando para o ENAC, você vai inserir lá no final do teu extensivo. Tá? Então, você solicita lá, quero suspender meu extensivo porque eu vou migrar para o ENAC. Tranquilo e calmo. E aí você faz uma preparação de cronograma específico para o ENAC.
Isso. Outra coisa, o cupom de desconto tem ponto no número 1000? Não, bem lembrado, não tem. ENAC 24H ENAC 1000. Isso aí, 24 horas, ENAC 1000, né? Lembrando que esse 24 horas aí, ele não tá à toa. Esse cupom, ele valerá 24 horas. Então, quando eu lançar, eu vou avisar vocês nos grupos aí, e o cupom vai estar válido por 24 horas, tá? Beleza? Paulo Moraes, pela minha sequência aqui. Professor, boa tarde do grupo. Boa tarde, Paulo. Professor, infelizmente eu estava no trabalho, cheguei agora há pouco, eu já peguei a live já há pouco tempo. Tranquilo. Especificamente em relação à metodologia para o curso voltado do ENAC. Eu estou Certo. fazendo curso com o senhor, fiz agora na segunda fase de Recife. Aí a metodologia que eu entendo do seu curso é aquela. A minha dúvida é a seguinte: o senhor deu o exemplo de que se a gente estudar da prova objetiva, a legislação, que concursos e questões da banca específica, a gente já teria uma boa nota. Em relação ao curso específico, como será a metodologia? Serão só as aulas? Você vai mandar materiais, vai mandar questões? Em relação à metodologia, por favor. Cronograma de metas é sempre a primeira ferramenta nossa. Então, todos os nossos cursos têm cronograma de metas na primeira fase, né? Curso de primeira fase. Então, vai ter o cronograma de 10 semanas, tá? Então, você vai receber 10 arquivos, cada arquivo com um cronograma de metas para a semana, tá? Nesse cronograma, nós vamos apontar as ferramentas exigidas para cada ponto que nós escolhermos do edital. Então, nós vamos colocar lá, ponto 1 de notarial registral. Quais são as ferramentas? Lei tal, artigo tal, tantas questões da GV. Tá? Ponto 2, aí pode ser que tenha doutrina. Sei lá, teoria da Constituição, doutrina, PDF, Express do Temas, aula do Caio, caderno do Caio. Então, essas são as ferramentas para esse ponto. Então, no nosso cronograma de metas, eu vou eleger os pontos e as ferramentas necessárias para matar aqueles pontos. Esse é o cronograma de metas. E, boa pergunta sua, para além do planejamento, a gente faz a parte do ensino. O ensino, ele vem pelos PDFs e pelas aulas, tá? O que eu disse para vocês é que, muito possivelmente, eu não vou colocar simulado, porque se eu colocar simulado, eu subo o preço do curso desnecessariamente, já que vocês podem acessar questões da FGV, ou de graça, ou muito baratamente, né? Ou muito barato, um preço barato que há aí nessas plataformas de questões. Então, o nosso conteúdo vai ser basicamente as aulas e os PDFs, tá, Paulo? Certo, professor. Obrigado. Quem mais aqui na minha linha? Daphne. É Daphne mesmo, né? Daphne com PH? Professor Daphne, com PH. Professor, eu queria fazer uma pergunta, como a moça fez antes, um conselho, né? Eu, na verdade, trabalho já com registros públicos há muito tempo, porque eu trabalho numa promotoria de registros públicos. Então, há 10 anos eu trabalho com isso, só que é na parte da promotoria mesmo, a parte civil e tal, mas não é tanto específico para saber aquela parte de livros, etc. Enfim, eu não estava estudando com muito afinco, eu vou começar realmente agora. Mas eu queria fazer o TJ Minas. Desculpa, não sei se chama de senhor. Você acha que vale a pena eu comprar o reta final do TJ Minas, porque eu já tenho uma base, ou seria melhor eu focar na preparação para o ENAC? Rapaz, se tu vai fazer Minas, eu compraria Minas. Porque, de novo, a preparação para Minas, ela vai abranger a preparação para o ENAC. Certo. Tá? Lógico que nós vamos ter um foco ali mais de Minas. Então, de hoje, tu já vai estudar Código de Minas, Código de Norma de Minas. Então, eu compraria porque é mais ampla, tá? É mais ampla. Beleza? Certo. Beleza. Obrigada, professor. De nada. Na minha linha aqui, Moema. Oi, Caio, eu de novo. Vamos lá. Só para eu poder entender, porque eu estou te conhecendo agora, apesar de já ter ouvido falar muito bem de você, mas e do curso e tal, mas eu estou te conhecendo agora.
Uhum. O curso, ele é composto de aulas, mais um cronograma de estudo, ou é só aulas, ou é só cronograma? É tudo. Cronograma, aulas e PDFs, tá? Ah, PDFs, entendi. PDFs. Tem E aulas, essas aulas, aulas são diárias, são não, gravadas? não. As aulas são semanais, tá? Eu dou uma aula por semana e o Arthur uma aula por semana. Isso a gente vai fazer no ENAC. Essas aulas são ao vivo, mas elas são gravadas. Então, quem puder participar ao vivo, da forma como nós estamos aqui. A minha aula é basicamente, ó, a forma da aula é muito parecida com o que a gente fez aqui hoje. O quadro branco aqui, vocês estão vendo esse quadro, eu risco ou eu escrevo no Word, eu gravo, quem está aqui tira suas dúvidas, quem não está aqui depois recebe na plataforma e assiste depois, tá? E os PDFs, eles são escritos, evidentemente, né? Para os retas finais, nós disponibilizamos a versão Express dos PDFs. Aqui no Temas nós temos duas versões, a Full e a Express. O pessoal do extensivo, que tem uma necessidade de base de compreensão maior, recebe os dois formatos, o Full e o Express. E o pessoal dos retas finais, pela necessidade de objetividade, recebe só o Express. Entendi. E deixa eu te falar, deixa eu te pedir uma opinião, né? Eu faria Minas só para teste, porque tem 6 meses que eu estou estudando. Tem pouco tempo, eu acho que eu não estou preparada ainda para concorrer de verdade, né? Mas eu quero fazer o ENAC e quero passar justamente pelo motivo que a Ana Paula falou, para você ter uma paz de espírito Entendi. para fazer os outros Ó, concursos, né? essas perguntas de vocês estão sendo boas, porque a gente vai tirar um princípio universalizante daqui agora, tá? Com essa ideia de compatibilização, né? O que vai guiar o foco de vocês, né? Se vai escolher Minas, ou se vai escolher o ENAC, ou se vai continuar no extensivo, é o desejo de vocês, é o desejo do coração de vocês, tá? Então, tipo assim, porra, eu quero muito Minas e vou fazer o ENAC. Então, de hoje você se prepara para Minas e faz o ENAC de tabela, tá? A tua fala me parece ser invertida. Bom, eu quero fazer o Minas ali mais ou menos, vou lá fazer e tal, mas o que eu quero mesmo agora é resolver logo o problema do ENAC, para ter minha parte. Isso aí. Aí, veja, o teu coração, o desejo do teu coração é mais ENAC do que Minas. E aí você faz qual preparação? Específica para o ENAC, e depois do ENAC, de 13 de abril a 3 de maio, pega o Código de Normas de Minas. Então, a tua preparação é essa, tá? Específico ENAC, depois 3 semanas de Código de Minas. Daphne, quero mais Minas do que ENAC. Então, eu vou fazer a preparação do TJ Minas, de hoje logo, pegando já o Código de Normas de hoje, e vou fazer o ENAC de tabela. É outra situação, tá? Então, por isso é que eu gosto de construir aluno a aluno, né? Cada aluno é que sabe da sua realidade, e a gente está aqui para tentar encaixar a realidade de vocês da melhor forma possível. Tá, joia. Obrigada, tá, Caio? Beleza, Moema? O que mais, galera? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui no WhatsApp para a gente encerrar. Acho que nem não tem mais. Professor, só uma questão prática. Os próximos editais, agora que o edital do ENAC foi publicado, os próximos concursos que vierem a ser, que o primeiro edital onde vier a ser publicado, para eu concorrer a ele, ele já vai ser exigido do ENAC? Vai ser exigido o ENAC já a partir da resolução, né? Já a partir da resolução. Não, eu sei. Não, tá. O ENAC ainda não foi definido assim, que para a pessoa concorrer ao concurso, concorrer a determinado concurso, igual é no ENAM, tem que estar aprovado no ENAC, né? O ENAC vai continuar sendo exigido até para os próximos editais, por exemplo, o Ceará, que está para ser lançado aí, só na fase oral. Não, aí depende de cada tribunal. Tá? Depende de cada tribunal. Pode ser que se exija logo na primeira fase, na segunda fase. Eu espero que se repita o que foi feito em Minas, né? Como um requisito ali de documentação, pré-fase oral. Achei excelente. Até muito inteligente, né? Da parte do Tribunal de Minas. Mas aí vai depender de cada tribunal. Pode ser que seja uma exigência de primeira fase, ou pode ser ainda, no melhor dos mundos,
que supra a primeira fase, que eu acho mais difícil de acontecer, mas pode ser que O supra. que eu ouvi dizer do Ceará é isso, que tem um boato que tem a possibilidade de substituir o ENAC substituir a primeira fase. Pois é, mas aí seria a discricionariedade do tribunal. Tá? O que nos cumpre é botar o joelhinho no chão e rezar para que aconteça, mas é discricionariedade pura aí do tribunal. Beleza, galera? Ó, guardem um cupom. Quem for pegar, guardem um cupom. Eu vou avisar nos grupos, tá? Quem não tá nos nossos grupos aí, como por exemplo a Moema, possivelmente não tá, né? Eu vou pedir que mande uma mensagem pra gente, nos encontre aí no Instagram, no e-mail, no WhatsApp, em qualquer lugar, e diga que participou da live e peça o cupom, se quiser, evidentemente, se matricular. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço em todos. Deus abençoe a todos.